Querido, que a graça e a paz do Senhor sejam com você nessa noite, amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Se você trouxe a sua Bíblia, abre comigo na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos ler a partir do capítulo 4. É uma carta muito pequena e rapidamente eu vou contextualizar você aqui. Nós estamos fazendo uma série de 5 capítulos, permitindo o Senhor, com o tema Ele Vem, Você Vai. Nós começamos terça passada com o sermão escatológico de Jesus, porque nada melhor para entender de escatologia, entende-se por escatologia, escatos, final, lologia, estudo. Escatologia, então, é o estudo das últimas coisas, aquilo que há de acontecer por último. E não há como a gente começar a entender isso, senão pelas palavras do próprio Cristo. Foi por isso que terça passada nós lemos o sermão escatológico em Mateus 24, que se repete em Marcos 13, e a gente tem o próprio Cristo falando do que haveria de acontecer no fim das coisas. Começar por Jesus é sempre acabar bem, uma vez que Ele é aquele que voltará e aquele que disse tudo o que deveria acontecer. Se você esteve aqui terça passada, você viu a gente abordar como a maioria absoluta das coisas que Jesus disse no seu sermão escatológico, Ele não tinha condições de prever, porque a maioria absoluta delas não tinha a menor chance de existir naquele tempo. E ao longo desses 2000 anos, um ano depois que Jesus disse aquelas palavras, aquelas coisas que Ele predisse ou profetizou começaram a acontecer. Hoje, nós vamos olhar para Paulo, reforçando sobre isso, falando ao povo de Tessalônica, e permitindo Deus, nós vamos avaliar ainda de forma escatológica aquilo que a Bíblia fala sobre essa segunda vinda. O nosso objetivo, trazer a sua mente esclarecida, a importância desse assunto. Eu disse aqui que a Bíblia tem 300 referências aproximadamente à primeira vinda de Jesus, mais 2.400 referências à segunda vinda. De modo que uma igreja que não prega sobre a segunda vinda está tendo que inventar algum outro tipo de assunto, uma vez que nós estamos falando de um assunto que a Bíblia toca nele 2.400 vezes. A volta de Jesus é a santa expectativa do cristianismo. É aquilo que alimenta a nossa alma, que dá destino à nossa caminhada e que dá todo sentido à nossa existência. Nós vamos olhar para esse texto que Paulo escreve aos Tessalônicos, e deixa eu só contextualizar você sobre o que estava acontecendo aqui. Os crentes de Tessalônica, eles eram novos convertidos, e eles estavam num debate sobre aquilo que aconteceria pós-morte. O que acontece com quem morre? Quem morre crente, está fazendo o quê? Está dormindo. Eles estavam em dúvida sobre um formato de que quando Jesus voltasse, aqueles que tinham morrido iriam perder as suas almas. E se você lê em Atos 17, você vai ver como é que a igreja de Tessalônica foi instituída e, consequentemente, a conversão dos tessalonicenses. Essa carta, então, foi escrita pouco tempo depois que esse povo se torna crente, pouco tempo depois que houve a instituição da igreja em Tessalônica, e Paulo teve na cidade de Tessalônica, mas teve que sair rápido, porque quando ele estava lá, começou uma perseguição. Ele então foi para a cidade de Bereia, mas ainda ali em Bereia, mesmo com crentes ou com pessoas com o coração aberto para ouvir a mensagem do evangelho, os judeus de Tessalônica foram para lá para perturbar a pregação do evangelho, e Paulo então tem que fugir para Atenas, e ele sai para a cidade de Atenas, e na verdade ele estava querendo deixar aquele povo para trás, mas ao mesmo tempo ele queria muito saber o que tinha acontecido com os crentes de Tessalônica. Nesse contexto, ele chama Timóteo, seu discípulo fiel, e manda Timóteo até Tessalônica com o objetivo de sondar aquilo que estava acontecendo com aquele povo. Timóteo retorna, encontra Paulo de novo, e ele traz boas notícias. Ele vira para Paulo e fala: olha, aquele povo que ouviu o evangelho na cidade de Tessalônica continua crente, mas Timóteo também traz a Paulo algumas dúvidas que aquele povo que era novo convertido estava tendo. Entre essas dúvidas, toda essa questão da segunda vinda de Jesus, sobre o que acontece depois da morte. Então Paulo tem
principalmente 2 objetivos ao escrever essa carta. E eu gosto de sempre informar você como a palavra de Deus é propositadamente direcionada a nós e absolutamente nada nela é sem contexto. Porém, quando você e eu não entendemos o contexto no qual ela foi escrita, a gente perde muito da verdade do Evangelho. Então, compreender para quem, em que circunstância, como se deu aquilo que nós vamos ler, é muito importante quando a gente quer entender a verdade do Evangelho. Então, Paulo escreve essa carta ao povo que estava em Tessalônica, à igreja de Tessalônica, com 2 objetivos principais. Primeiro, ele estava a fim de expressar o alívio dele acerca de ter sabido que aquele povo continuava firme, continuava crente. Então ele expressa esse seu alívio nos primeiros capítulos, mas ele também escreve essa carta com o objetivo de responder às dúvidas que aquela igreja tinha. E é exatamente o que ele faz a partir do capítulo 4. A gente vai ler a partir do verso 13. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13, diz assim a palavra de Deus. Não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Dorme é uma palavra sutil aqui para falar os mortos, aqueles que já morreram. Para que não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essa palavra. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, e que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Só para dizer que Paulo introduz esse capítulo 5, resgatando de forma intensa e direta aquilo que Jesus tinha falado no seu sermão escatológico, utilizando inclusive as mesmas palavras, as mesmas nomenclaturas e reforçando a ideia de que a Bíblia explica a Bíblia. Então, verso 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Eu vou falar daqui a pouco, mas sobriedade aqui é aquilo que é te retirado quando você bebe, por exemplo, tá? Então, Paulo está usando essa nomenclatura de sobriedade para dizer o seguinte: você que acredita na vinda de Jesus, você tem que se conservar sóbrio, lúcido, aquilo que nos é retirado quando alguma coisa intervém nessa sobriedade. Então, verso 7. Ora, os que dormem de noite, os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós bendizemos o Teu nome, Pai, somos gratos pela Tua palavra. Deus, porque por causa dela, nós não somos como aqueles que andam perdidos.
Oh Deus, obrigada porque a nossa vida, a nossa existência, ela não está à deriva, ela não está solta, mas ela faz parte de um plano perfeito, traçado pelo Senhor na eternidade. Obrigada por isso, Pai. E nessa hora, eu peço que o Senhor ilumine as nossas mentes, a fim de possamos compreender toda a verdade aqui revelada. Deus, dá-nos temor, dá-nos tremor diante dessas coisas. Pai, ajusta-nos naquilo que é necessário para viver uma vida coerente como povo que sabe aquilo que há de acontecer. Deus, fala conosco. Quanto a mim, confesso a completa dependência que tenho do Senhor para ministrar a Tua palavra. Pai, que somente a Tua voz seja ouvida no nosso meio. Fala com a Tua igreja, Senhor. É a nossa oração no nome santo de Jesus o Cristo. Amém. Depois de ter estudado com você o sermão escatológico de Jesus, né, o Cristo virá em breve, você está preparado, ou o relógio começou a sua contagem, a gente vai falar hoje sobre essa volta triunfal de Cristo. Como ela se dará, meu irmão? Isso é a expectativa da igreja, a esperança da igreja. É importante que você entenda que todas as vezes que a Bíblia fala de esperança, ela não fala de uma vida aqui, daquilo que você e eu almejamos aqui. Toda a esperança bíblica está na eternidade. E é por isso que o cristão é alguém que vive desapego, no melhor sentido. Alguém desapegado do ponto de vista do cristianismo é alguém que vive com o corpo na terra, porque está aqui, mas a mente está no céu. Pensa sobre as coisas do céu, deseja aquilo do céu, valoriza o que o céu valoriza. Então Paulo começa a falar aqui quando essas coisas, ou como acontecerão essas coisas, que certamente se cumprirá. Meu irmão, quando a gente fala da volta de Jesus, entenda algo em nome de Jesus. O retorno de Jesus não é uma questão de se acontecerá, é uma questão de quando acontecerá. O se, ou aquilo que indica possibilidade, que tem margem de erro, jamais pode se aplicar àquilo que certamente vai acontecer. Então, quando a gente olha para a Escritura, existem 3 fatos inescapáveis que todo cristão deve sustentar com muita convicção. E meu irmão, se você é cristão, se você é chamado pelo nome de Cristo, se você é alguém que imita Cristo, que se parece com Ele, que um dia se converteu a Ele, que rende a sua vida a servi-lo, tem 3 coisas inescapáveis sobre as quais você precisa caminhar, andar, se direcionar, permanecer, gerar propósito. Primeiro, é que Jesus morreu. Você pode dizer amém? Jesus, o Deus homem, aquele que humanou, morreu no meu e no seu lugar. A cruz vazia é o início da igreja. Mas escute, essa é só a primeira das convicções. A segunda é que Ele ressuscitou. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, não haveria nenhum sentido de estarmos aqui. O motivo pelo qual você e eu estamos aqui é porque o Cristo da igreja vive. O nosso Cristo não é um Deus que esteve vivo, mas está morto. É um Deus que esteve morto, mas está vivo. E a ressurreição dele, o túmulo vazio, é o berço da igreja. Ao longo da história da igreja, homens e mulheres têm passado o bastão de amor a Cristo e à igreja por causa daqueles 12 que primeiro viram Jesus ressurreto junto com aquelas mulheres, e a notícia da ressurreição correu, e ainda hoje a história se divide antes dele e depois dele. E até o mais convicto ateu, ao estudar história, ele tem que estudar datas que se dividem em AC e DC, antes de Cristo e depois de Cristo, porque ele veio, mas ele também ressuscitou. Mas o terceiro fato inescapável que todo cristão precisa sustentar com muita convicção, o primeiro é que Jesus morreu, o segundo é que ele ressuscitou, mas o terceiro, e aquilo que dá origem e sustento à nossa fé, é que Jesus voltará. Ô meu irmão, Jesus voltará. Sabe, às vezes você e eu temos facilidade de crer nas 2 primeiras. Quem sabe um Jesus te ama que você ouviu alguma vez, ou quando você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, ou quando você teve alguma experiência com Cristo, você creu que Ele veio, morreu, escutou a história do plano da redenção, você estava morto nos delitos e pecados, estava separado de Deus, mas Jesus vem, morre na cruz, no meio no seu lugar, ressuscita no 3º dia, e você fala, uau, eu acredito nisso.
Geralmente, pessoas não têm dificuldade de acreditar nas duas primeiras, mas a terceira, muitos de nós esquecemos, outros de nós deturpamos, e há quem viva como se não se importasse com essa terceira coisa. Querido, Jesus voltará. E isso precisa ser base da sua fé. Isso precisa ser destino dos seus olhos. Isso é o que gera desapego daquilo que nós devemos desapegar, no sentido do corpo está aqui, da mente está lá. Paulo vai escrever aos Tessalonicenses para restaurar a clareza doutrinária desse evento final da história humana. Os tessalônicos estavam muito preocupados só com morte. Paulo fala, peraí, eu vou falar para vocês sobre morte, porque eu não quero que vocês sejam ignorantes, como quem não sabe o que vai acontecer depois da morte. Mas tem uma coisa muito mais importante do que saber o que vai acontecer depois da morte. Porque por mais que a morte física e ao longo da história da humanidade, todo mundo que teve vivo está morto. Hoje, um dia morreu, e nós, se Jesus não voltarmos, também morreremos. Porém, essa primeira morte é só uma passagem para uma vida que é eterna. Meu irmão, para um crente convicto que sabe que Jesus voltará, a morte é só uma parte da vida. O destino final de um crente não é um túmulo gelado, é a nova Jerusalém, é a Canaã celestial. E se você não crê assim, há algo de equivocado na sua fé. Jesus voltará. E aqui ele vai falar para esse povo que a volta de Cristo não é uma alternativa de fé, mas é um fato decretado. Não é assim, eu até creio que Jesus veio, eu até creio que ele morreu, eu até creio que ele ressuscitou, mas assim, tenho dificuldade de acreditar que ele vai voltar. Não, vai demorar muito. Não. Meu irmão, quando a gente fala de segunda vinda de Cristo, a gente está falando de fato decretado. Não é uma questão de si, é uma questão de quando. Então a primeira coisa que eu aprendo nesse texto e que eu quero deixar para o seu coração é que a volta de Cristo é a base de consolo para todo cristão. Você pode dizer amém? Olha aí o que diz o verso 13. Não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Sabe o que Paulo está falando? O povo de Tessalônica, quem acha que morreu acabou, quem acha que está para sempre separado, quem acha que tem purgatório, é um povo que vive sem esperança. Mas Paulo chama os tessalônicos e fala, eu não quero que vocês sejam ignorantes sobre isso. Você concorda comigo que o conhecimento liberta da ignorância? Não é assim? Vou te dar um exemplo. Você acreditou que manga com leite matava, até o dia que alguém te deu uma vitamina de manga e você não morreu. Aí você pensou, nossa, manga com leite não mata. E aquele conhecimento te liberta da ignorância de acreditar que morre. É assim que Paulo está falando. Eu não quero que vocês sejam ignorantes sobre algo que é muito importante. Porque o entendimento sobre o que há de acontecer é aquilo que te dá esperança e aquilo que te tira do desespero. Querido, como são desesperados aqueles que não sabem o que há de acontecer depois da morte. Como são perdidos, como são entristecidos, como são amargurados. E sabe o que eu quero que você perceba? O problema de Tessalônica não era a morte, mas era a falta de compreensão. Paulo aqui não vem corrigir o luto, ele vem corrigir a tristeza sem fundamento. Ele vai dizer, olha, você que perdeu alguém, ok, a dor da separação, o luto é terrível. Mas você não pode ser ignorante com relação àquela pessoa que você ama, que morreu em Cristo, porque no dia que Jesus voltar, esses que antes estavam mortos, desde o primeiro morto Abel, até o último que morreu em Cristo, todos ressuscitarão. Ô meu irmão, entenda algo em nome de Jesus. Quando você não entende o que há de acontecer no final, você vive em angústia espiritual. Crente que não entende sobre o fim das coisas é crente que vive uma vida repleta de medo. E tudo dá medo. Tem medo de morrer, tem medo de ficar doente, tem medo de perder dinheiro, tem medo de acontecer alguma coisa no Brasil. Você vive uma vida lotada de medo. Porque a angústia espiritual é característica daqueles que não conhecem as últimas coisas. Eu quero que você entenda que Deus não quer que seja assim para você que conhece a Ele. Ele não quer que você viva em angústia espiritual. Foi por isso que ele deixou tudo escrito aqui. Porque gente sem conhecimento bíblico sofre dobrado, sofre pela dor e sofre pela confusão. Sofre pelo que acha que sabe e sofre pelo que não sabe. Escute, saber do fim do mundo muda o jeito que você atravessa o meio dele. Saber o seu destino muda o seu propósito. Saber o seu final muda o seu processo, ou pelo menos deveria mudar.
Quando você e eu olhamos para um cenário escatológico e sabemos que isso é sobre a minha e a sua vida, aquele que vem virá e há de julgar vivos e mortos. E você ainda vai ver na nossa série que Jesus julgará tudo. Ele vai julgar cada palavra. Ele vai julgar cada ação. Mas sabe o que me pega? Ele vai julgar cada omissão. Querido, cada vez que você deixou de falar dele, deixou de corrigir um filho, deixou de perdoar o marido, deixou de fazer uma restauração, você será cobrado. Olhar para essas coisas precisa mudar o jeito como se vive agora. Essa é a expectativa da escatologia. É o entendimento de que ter o destino certo modela o propósito do hoje. Como é que você vive hoje, meu irmão? A pergunta é: ele vem e você vai. Ela não é para te causar terrorismo. É para te causar autoanálise. Se tem uma coisa, dentre todas as outras do universo, sobre a qual você não pode ter uma gota de dúvida, uma gotinha de dúvida, é sobre se Jesus voltar nesse minuto, você vai. Inclusive hoje, de forma muito honesta, ao final dessa palavra, vou pedir o Célio para fazer uma oração. E se você está aqui nessa noite e ainda tem uma gota de dúvida, você não pode sair daqui com essa dúvida. A eternidade da sua alma é séria demais para você viver oscilando. Não sei se eu vou, não sei se eu estou lá, não sei se eu estou cá. Tem dia que eu estou do lado de cá, tem dia que parece que eu estou do lado de lá. Uma das maiores pregações de Billy Graham, certa vez aqui nos Estados Unidos, foi pregando sobre o inferno. E Billy Graham é conhecido como o maior evangelista do século. E ele falava sobre o inferno, e quando ele fez o apelo no final, ele falou o seguinte, depois de ter narrado tudo que o inferno é, ele falou: eu sei que tem um monte de gente aqui que não acredita no que o inferno é, mas depois de eu ter te contado como ele é, eu quero perguntar que se tiver 50% de chance do inferno existir, você quer ir para lá? Quem não quer, vem para cá. E aí as pessoas começaram a vir. Ele falava: se tiver 30% de chance do inferno existir, tem alguém que quer ir. Se você não quer ir, você tem que vir aceitar Jesus agora. E ele começou a falar: se tiver 20%, 10%, se tiver 1% de chance desse lugar terrível de choro e ranger de dentes, onde a eternidade da sua alma estará, você quer correr o risco de ir para lá? E quando viu uma multidão inteira, estava rendida a Cristo. Sabe por quê? Porque quem tem medo do inferno não vai para lá. Quem tem medo do inferno conserta a vida. Quem tem perspectiva daquilo que o inferno é e tem o privilégio de ouvir falar e de conhecer a Cristo, anda como se ele fosse voltar agora. A primeira razão pela qual a gente olha para esse texto e sente direção é porque a volta de Cristo é base de consolo. Paulo escreve para o povo de Tessalônica para que eles não andassem perdidos, não andassem como quem não sabe o que há de acontecer, mas mais que isso, a ressurreição de Jesus garante a minha e a sua ressurreição. Olha o verso 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Quando Jesus inaugura a ressurreição, ressuscitando dentre os mortos, ele faz isso por mim e por você. E ele está dizendo: se você acredita que Jesus morreu e ressuscitou, se quando ele vier da segunda vez você estiver morto, você também ressuscitará. Aleluia! Ei, meu irmão, a morte física não pode parar aqueles que creram em Cristo. Como eu disse antes, ela é só uma parte da vida. Aqui, Paulo vai deixar claro que fé cristã não é opinião, é uma convicção enraizada num fato histórico. Qual fato histórico? A ressurreição. Paulo parte daquilo que já aconteceu para afirmar o que certamente acontecerá. O que ele está dizendo é: se você creu naquilo que os evangelhos contaram, que Jesus veio, humanou, andou pela terra, 3 anos, discipulou pessoas, curou enfermos, ressuscitou morto. Se você crê nisso, que ele morreu, ressuscitou no 3º dia, então você também ressuscitará. Oh, querido, que santa segurança. O meu e o seu destino não é um túmulo gelado. O meu e o seu destino é o céu glorificado. É andar em ruas de ouro. É estar no lugar onde não haverá morte e choro, tristeza e dor. É além do rio azul. E lá
Nós veremos. Uma música antiga que cantava na igreja quando eu era pequena. Sobre o céu, ela falava: lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaque e Jacó, lá verei Abraão e serei seu irmão, lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos. É para esse lugar que nós vamos. É o lugar onde nós veremos. Há um céu. O que Paulo queria que aquele povo entendesse, você e eu ainda hoje, é que se a morte não pôde deter a Cristo, ela também não vai ter poder final sobre os que estão com ele. A cruz decidiu o desfecho. A cruz bateu o martelo. A cruz encerrou as dúvidas. A cruz consumou aquilo que estava ainda em suspense. A cruz foi por você. Mas além disso, a volta desse Cristo será real, será visível e será irreversível. Olha o verso 15 aí do texto que diz, de novo, meu irmão, quando eu peço para você olhar para a Escritura, é para você lembrar que nós não estamos aqui fazendo outra coisa, senão lendo o texto, aplicando o texto e estudando o texto. Nós não viemos aqui, você não saiu da sua casa para vir aqui ouvir o que eu acho, o que eu penso, o que eu gosto que você saiba. Você saiu da sua casa para vir aqui ouvir a palavra de Deus. Então, por isso que eu falo, olha aí o que o texto diz. É para que você entenda que quem está falando com você é a palavra de Deus. Olha aí o verso 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Uma das coisas que eu gosto da linguagem paulina, literária, é que Paulo, primeiro, ele aplica muito bem a doutrina, e geralmente toda a literatura paulina tem essa característica. Ele manda a doutrina, mas em seguida ele manda a prática. E aqui ele usa termos extremamente objetivos. Paulo não está escrevendo poesia, ele está escrevendo teologia. Paulo está aqui preocupado em casar palavras bonitas. Ele está preocupado em trazer realidade prática. Então o retorno de Jesus não vai ser espiritual. Não. Ele também não vai ser oculto, como um soprar de trombeta que ninguém escuta. E ele também não é simbólico. O que Paulo está dizendo aqui é que essa volta de Jesus será pública. Essa volta de Jesus será audível. E essa volta de Jesus será global. A trombeta vai tocar, meu irmão, em todos os 4 cantos da terra. Todos ouvirão, todo joelho vai dobrar, toda língua vai confessar, todo olho vai ver, e há uma sequência nos fatos. E Paulo nos deixa saber dessa sequência. Olha que santa segurança. Ele vai dizer que a primeira coisa que vai acontecer, olha aí o verso 15 de novo. Ora, ainda vos declaramos a palavra do Senhor, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Sabe o que ele está dizendo? Jesus volta. Primeira coisa que vai acontecer, 001, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Você pode imaginar essa cena? Aqueles que morreram em Cristo, de novo, desde Abel, o primeiro morto de morte trágica, Caim mata Abel lá em Gênesis, o primeiro morto da história, até o último eleito que serve Jesus, eles ressuscitarão primeiro. Depois, os que estiverem vivos serão automaticamente transformados. O nosso corpo mortal, se você tiver doença, ela não existirá mais. Tudo aquilo que te limita, tudo aquilo que falta, tudo aquilo que gera algum tipo de deficiência não existirá, porque os vivos serão transformados. Então Paulo fala na sequência que vai acontecer, Jesus volta, os mortos em Cristo ressuscitam, depois nós, os que estivermos vivos, serão transformados e haverá uma união dessa igreja universal com Cristo no ar. Aleluia! Isso acontecerá simultaneamente, mas de forma sequenciada, porque a segunda vinda de Cristo encerra todo o tempo, mas inicia um tempo visível da autoridade total de Cristo. Ele reinará de forma absoluta.
É óbvio que ele reina. Mas aqui, Satanás e todos os seus demônios, e tudo aquilo que nos oprime no mundo que jaz no maligno, e tudo aquilo que corrompe a minha e a sua vida, e toda a presença do pecado, eu já expliquei isso para você de forma teológica. Por ocasião da morte de Jesus e da sua ressurreição, você e eu fomos libertos do poder do pecado. Por meio de Jesus, o pecado não tem mais poder sobre nós. Mas ouça, somente por ocasião da glorificação, que é o que vai acontecer nessa hora, nós seremos libertos da presença do pecado. Uma coisa é você e eu sermos libertos do poder dele. Hoje você e eu sujeitarmos, portanto, a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de você. Ou seja, o diabo não tem mais poder sobre nós. Porém, somente quando tivermos glorificados que nós estaremos libertos da presença do pecado. Nesse momento em que os mortos ressuscitarem em Cristo, nós os vivos fomos glorificados e tivemos o corpo transformado, então nós seremos definitivamente libertos da presença do pecado, desse mundo que jaz no maligno, desse mundo caído, corrompido. Sabe, Cristo não vai vir como uma sugestão para quem acredita. Pode ficar tranquilo. As meninas contaram que algumas coisas aconteceram no evangelismo, e é óbvio que elas não foram maioria, mas para quem estava evangelizando, e principalmente os adolescentes, marcou, né? Então elas contaram, por exemplo, que estavam andando, deixa eu falar de Jesus. Não quero ser Jesus, não. Outro virou e falou assim, que Jesus? Eu gosto mesmo de Satanás. Outro olhou para eles e falou, pi, né? E elas voltaram contando, e enquanto eu escutava isso, Célia e eu compartilhamos com eles, olha, se essas pessoas não mudarem de ideia, naquele dia, eles entenderão que a volta de Cristo não é uma sugestão para quem acredita. Jesus não vai voltar só para quem um dia acreditou nele. Jesus vai voltar para todo aquele que também um dia blasfemou. Para todo aquele que não ouviu falar. Ele virá como uma realidade. Todos os mortos e vivos terão que enfrentar, seja pronto ou não. Querido, agora você e eu que sabemos, somos indesculpáveis em não estar prontos. E não estar nos preparando. Outra coisa que Paulo fala aqui, eu te disse que a volta de Cristo é base do consolo do cristão, porque o sofrimento sem doutrina leva ao desespero, porque a ressurreição garante a ressurreição de Cristo garante a ressurreição de quem creu, porque a volta dele será real, visível e irreversível. Em quarto lugar, a doutrina da volta de Cristo é a ferramenta de consolo do cristão. Olha o verso 18 aí. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Sabe, meu irmão, Paulo não olha para os crentes aqui e manda eles buscarem um consolo subjetivo. O mundo é cheio de te oferecer consolo e segurança subjetiva. Ai, se você falar um mantra, você é consolado. Olha, se você beber um drink, você é consolado. Olha, se você fumar um baseado, você é consolado. Olha, se você escutar uma música assim, você é consolado. São consolos subjetivos. Uma viagem é um consolo subjetivo. Comprar algo é um consolo subjetivo. Pintar um cabelo é consolo subjetivo. Mas aqui Paulo está tratando de um consolo real. Ele entrega um conteúdo doutrinário como um remédio para mim e para sua alma batida, para mim e para sua alma cheia de questões, para mim e para sua angústia, para o meu e para o seu medo, para mim e para sua ansiedade, para mim e para sua dor. Ele traz um consolo real, um conteúdo doutrinário, porque a esperança cristã, ela não é um alívio emocional, ela é uma convicção racional baseada na palavra de Deus. Sabe, querida, a ciência do comportamento, que é a minha área de atuação, ela fornece a nós inúmeros instrumentos de alívio emocional. A programação neurolinguística, que tem a capacidade de direcionar ao cérebro humano argumentos que conduzam à execução da vontade que eu quero que você consuma. Existem inúmeras técnicas, a autoajuda, a inteligência emocional. Na atualidade, a gente ainda está tendo que lidar com a inteligência artificial, com a nanotecnologia, tudo te tratando assim, para que você tenha um pseudo-alívio, um pseudo-consolo, um alívio emocional momentâneo. Mas tudo isso não sustenta. É exatamente por isso que essa não é a proposta de Paulo. Aqui a ideia não é um alívio só para suas emoções, é uma convicção para a sua razão.
baseada naquilo que o próprio Cristo antes disse. É por isso que o culto, não se engane, você não sai da sua casa para vir no culto porque aqui você sente paz. Eu sei que às vezes é isso que você fala, eu vou no culto porque quando eu vou no culto eu sinto uma paz. Louvado seja Deus que você sente paz no culto. Mas eu quero que você entenda que essa não é a principal missão do culto. A principal missão do culto é que você saia daqui equipado para essa batalha que chama vida. Essa viagem que começa no berço e termina na sepultura. Ela é muito mais sobre um terreno de batalha cruzado do que sobre um parque de diversões. E para isso você e eu precisamos estar equipados. O culto é um lugar de equipar os crentes. Você sai daqui, pronto para mais uma batalha. É por isso que o culto é tão importante. É por isso que Jesus vai voltar para uma igreja visível. É por isso que ser desigrejado está fora do padrão de Cristo para o povo dele. Porque o culto continua sempre sendo, desde que a igreja é a igreja, lugar de alimentar os crentes. Porque aqui a palavra de Deus é pregada e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. E a fé que consola é a fé que se alimenta daquilo que Deus disse, não daquilo que a gente gostaria que fosse. Você entende essa diferença? Em lugares onde o evangelho não é verdadeiramente pregado, mas palavras que fazem cócega nos ouvidos, que alimentam as emoções, é um lugar de crente que vai morrendo de inanição. E aí na hora do combate, querido, nós não temos uma igreja preparada. Meu irmão, Jesus vai voltar para um povo preparado. O céu é um lugar preparado para a gente preparada. E aqui, quando a gente olha para essa volta triunfal de Cristo, a gente entende que a volta dele é a base de consolo, mas mais que isso, a gente entende que a volta de Cristo será inesperada, não para nós, mas para o mundo. Olha aí o capítulo 5, verso 1. Irmãos, relativamente aos tempos e épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão da noite. Esse dia vai ser imprevisível. E essa imprevisibilidade é proposital. Paulo não fica aqui discutindo cronogramas, mas ele vai reforçar um ponto principal. Ninguém sabe o momento exato. Isso não é uma espécie de falha divina. Ai, Deus podia tanto ter marcado uma data, né? Porque aí a gente dava uma santificada, aí a gente corria, aí a gente ia dedicar tempo para Deus. Quantas vezes você e eu já escutamos desculpas assim? Eu já escutei várias vezes pessoas dizendo, Sara, eu quero Cristo, mas primeiro eu quero aproveitar a vida um pouco. Primeiro eu quero fazer algumas coisas, né? Porque aí depois a gente vira crente. É um montão de coisa. O Célio e eu já escutamos de uma pessoa querida para nós. Ao pregar o evangelho para ele, ele falou, para, eu não quero ouvir. Não quero ouvir, sabe por quê? Se eu ouvir, eu vou saber. E se eu saber, eu vou ter que obedecer. Então eu prefiro nem saber. Prefiro não conhecer. E essa pessoa está certa. É melhor não conhecer. Porque conhecer e viver como se não conhecesse. É isso que Paulo está falando aqui. O problema não é o cronograma. O problema é que justamente por ninguém saber o dia, existe uma estratégia pedagógica em Deus para que o povo dele viva com prontidão permanente. O silêncio de Cristo, ou o silêncio da Bíblia, sobre o dia exato da volta do Messias, é uma chamada constante à vigilância. Ei, meu irmão, você vive uma vida de vigilância. Você busca ser hoje mais santo do que você era ontem. Amanhã você vai acordar desejando ser mais santo do que você é hoje. A ideia da Bíblia não ter marcado uma data é porque esse povo que Deus chamou, redimiu, perdoou e apontou a direção do céu, esse povo que é chamado pelo seu nome, como a palavra de Deus diz, porque o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Ei, meu irmão, a característica no povo que é chamado pelo nome do Senhor. E esse povo anda vigilante. Esse povo anda ligado. Esse povo não anda distraído. Esse povo anda direcionado. Não saber quando ele vem não é o problema. O problema é viver como se ele nunca fosse voltar. O problema não é não ter a informação. O problema é, apesar de informado, as coisas continuarem como estão. Por isso que Paulo vai dizer, ele vem. E aí, o mundo vai ser surpreendido por confiar em segurança falsa. Olha o que diz o verso 3 do capítulo 5. O verso 3 diz assim, quando andarem dizendo
paz e segurança. Segura aí, meu irmão, se liga aí. Você que está pontuando evento escatológico. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar luz, e de nenhum modo escaparão. Olha isso aqui. Paulo, há 2000 anos atrás, está dizendo, olha, perto de Jesus voltar, surgirá um tempo de pseudo, falsa paz e falsa segurança. Vocês vão ver no dia que a gente for falar do anticristo, eu acho que é a última terça-feira, como essa será uma das suas principais promessas. Porque a Bíblia é toda interligada. O que a gente sabe é que haverá um tempo de dores. Depois desse tempo de dores se levantará um homem. O anticristo não é um governo, o anticristo não é uma instituição, o anticristo é uma pessoa. E a principal oferta dele para a humanidade será a paz mundial, a segurança do planeta. Paulo fala disso muito antes de ser revelado para o João. Ele vai dizer, ó, esse tempo haverá uma falsa promessa. Se liga aí, meu irmão. Você que é crente em Cristo Jesus e que vai morar no céu, não pode se enganar com essa promessa de falsa paz e segurança. A Bíblia diz que esse homem vai ser tão convincente que quase todo mundo vai se render a ele. Tamanha a capacidade, o poderio, mas se você veio no Emanuel no culto de hoje, você vai ser indesculpável. Você está ouvindo a palavra de Deus ser pregada aqui, ó. Se você nunca tinha ouvido falar disso antes, você já está avisado. Se você e eu estivermos vivos, quando a figura do anticristo surgir, uma das coisas que vai fazer com que nós, igreja de Deus, o identifiquemos, é essa promessa falsa de paz e segurança. Mas ouça, esse tempo não vai pegar desprevenido quem vigia. Esse tempo não vai pegar desprevenido quem sabe que haverá um acerto de contas. Agora, esse tempo pegará desprevenido como quem vive se essas coisas nunca fossem acontecer. Como quem achasse que não deve nada a Deus e que Deus está pegando o boi, Deus ser bonzinho e aparecer na igreja de vez em quando. Deus está pegando o boi. Afinal de contas, eu tenho tanta coisa para fazer. Eu vim para essa América para ganhar dinheiro. Meu negócio é assim, ó, tem tempo não. Essas pessoas serão pegas de surpresa. Terceira coisa, e eu estou caminhando para encerrar. A volta de Cristo exige santidade e sobriedade. Você pode dizer santidade e sobriedade? Olha aí o que diz o verso 4. Mas vós, irmãos, lembra que eu te disse? Paulo está falando para um povo crente em Tessalônica. Ele estava preocupado com esse povo. Ele mandou Timóteo lá. Timóteo foi e falou, o povo continua crente. E diante da mensagem do crente, ele fala, vocês são irmãos. Então agora, irmãos, olha aí o verso 4. Não estejais em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Pois porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem de noite e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Sabe o que eu aprendo aqui? A volta de Cristo exige de mim e de você santidade e sobriedade. Porque quem anda na luz, age com sobriedade. Quem anda na luz, age com lucidez. E Paulo vai dizer, vocês são filhos da luz. A pergunta que você tem que fazer para você é, eu sou filho da luz. Pastora, como é que eu sei se eu sou filho da luz? Segue a sequência. Você tem andado em sobriedade. Sua vida é de vigilância. Paulo está exortando a falar, não durma como o povo que está dormindo. Aqui a diferença entre os de dentro e os de fora não é quanto se sabe de escatologia, mas é como se vive à luz dela. Essa semana nós assistimos com as crianças um filme Deixado para Trás 1. Nem é o jeito que, biblicamente, a gente acredita que as coisas se sucederão, porém traz uma mensagem terrível. Quando o pastor fica. E o pastor da igreja fica por ocasião do arrebatamento. E quando alguém vai perguntar para ele por que ele ficou, a pessoa pergunta, por que você ficou? Você não sabia? E ele disse, eu sabia, mas saber é diferente de crer. Querido, quando nós ouvimos aquilo, Célia e eu e as crianças, a gente ficou pensando nisso, saber é diferente de crer. É por isso que uma autoanálise corriqueira é tão prudente. Você sabe, mas você crê.
Porque se você crê, você vive como quem crê. Agora, se você só sabe, eu e você sabemos um monte de coisa que a gente não faz. Eu já dei esse exemplo aqui. Eu, por exemplo, sei que Coca-Cola zero faz mal e eu tomo todo dia. Talvez você sabe que atividade física é importante, você não faz. Não tem nada pior do que você e eu darmos aquela desculpa. É porque eu sei que eu deveria mudar. E a pergunta é, então, por que você não muda? Porque saber é diferente de crer. Porque só quem crê é capaz de executar. É essa a diferença que Paulo está falando aqui. Você e eu não provamos que a gente espera Jesus com palavras. A gente prova que espera Jesus com escolhas. Quem crê na volta dele vive como quem vai encontrá-lo. E Paulo vai finalizando, e eu também, apresentando 3 fundamentos logo no verso 8. Ele vai dizer assim, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé. Essa é a mesma nomenclatura que Paulo usou para falar da armadura de Deus, lá os Efésios, só que lá ele fala da couraça da justiça. A ideia aqui é a mesma couraça, era um armamento de uso militar que protegia esses órgãos vitais, exceto que você sabe que um policial, pelo menos no Brasil, quando ele usa um colete à prova de balas, ele usa esse colete nessa área, que além de ser uma área maior, é uma área onde estão os órgãos vitais, coração, pulmão, intestino, está tudo aqui. E se o soldado é baleado aqui, ele não tem chance de vida. Paulo está falando aqui da outra couraça que protege e que é característica daqueles que esperam em Cristo, que é a couraça da fé. O que é fé, querido? Por definição bíblica, não pelo que você acha. O autor de Hebreus define fé: certeza de fatos que se esperam, convicção daquilo que eu ainda não vi. Você se veste com convicção do que há de acontecer e com certeza daquilo que essa é a pergunta que você e eu precisamos responder. Depois ele vai dizer, revestindo-nos da couraça da fé e do amor. Amor aqui é muito mais que sentimento. Porque amor é a definição do próprio Deus. Deus não só tem amor, não só dá amor, mas Ele é amor. Então a couraça da fé e do amor é estar revestido do próprio Deus. E ele termina falando, e tomando como capacete a esperança da salvação. Capacete protege o quê, meu irmão? Cabeça. Onde são as suas maiores batalhas travadas? Na mente. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Quem sabe que Jesus vai voltar, protege a mente com o capacete da esperança. Eu já te disse aqui que a esperança do crente não é uma instituição, não é um governo, não é um mercado melhorar, não é dinheiro no bolso. A esperança do crente é uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. É nele que você pensa. Foi por isso que eu disse lá no início que o cristão verdadeiro, ele vive fundamentado em 3 coisas. Jesus morreu, segundo, Jesus ressuscitou, e terceiro, Jesus voltará. E quando o capacete que protege a minha cabeça é o capacete da esperança, esse capacete tem ou traz para a minha mente quem Cristo é, aquilo que Ele fez, morreu, ressuscitou e certamente voltará. Aleluia. Ele morreu para que você e eu pudéssemos viver com Ele, aqui, hoje, mas também na glória. Olha o verso 9 aí. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu para nós, para que vigiemos, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Aleluia. Meu irmão, o que está em jogo aqui não é o apocalipse, é o relacionamento com Deus. Você se relaciona com esse Deus? Você o conhece pelo nome? Você sabe quem Ele é? O entendimento do cristão é que a cruz é o ponto de partida, mas a volta de Cristo é o destino garantido. E a vida é o que acontece entre esses 2 pontos. E nela há de haver coerência entre eles. A cruz como ponto de partida, a volta de Jesus como destino. E a vida é o que acontece entre esses 2 pontos. Aquilo que você e eu fazemos, do momento que entendemos a cruz, até o momento em que Jesus voltará, é aquilo que se chama vida. E isso deve ser coerente com quem crê que Ele morreu e ressuscitou, mas muito mais que isso, com quem tem esperança de que Ele vai voltar. A cruz não foi para te livrar de passado, meu irmão. A cruz de Cristo comprou você e eu por completo. É perdão no presente, é consolo na morte e é comunhão eterna no retorno.
Esse encontro que nós teremos com Jesus nos ares, em que os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, nós que estivermos vivos, seremos transformados e nos encontraremos com Ele. Isso será eterno, para sempre, eternamente. Aleluia. Querido, depois da trombeta não haverá revisão. Já viu quando você tem um conteúdo difícil para uma prova? E aí você estuda, mas no dia da prova você acorda bem cedinho, você quer fazer uma revisão. E aí até dá tempo. Alguns conseguem. E a partir da revisão, saem bem na prova. Mas depois da trombeta, não vai ter tempo de revisão. Quando a trombeta tocar, e eu te disse que a volta dele vai ser audível. Todo ouvido vai ouvir. Todo olho vai ver. E nessa hora não vai dar tempo de revisar. Paulo não estava escrevendo aqui para especuladores. Paulo estava escrevendo para crente sério. Ei, querida, Emanuel é um lugar de crente sério. Você pode dizer amém? A igreja Emanuel é um lugar de crente sério. Você pode dizer amém? Essa carta é para mim, para você. Gente que vive entre a dor da morte e a esperança do retorno. Gente que vive entre as angústias desse mundo, mas o olhar da eternidade. Gente que vivencia as angústias de viver nesse mundo, mas a convicção de que um dia estará com Ele. Porque tudo vai convergir no único ponto. Viva como quem sabe que o mundo não vai continuar assim. A trombeta vai soar, a glória vai aparecer, o tempo vai parar. E a única pergunta que você tem que responder hoje é: você vive como quem sabia que isso vai acontecer? Ô meu irmão, você vive como quem sabe que essas coisas se sucederão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe. Virá como ladrão. Mas é certo que voltará. E não tardará. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus.